Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos aí seguir com o nosso projeto. Acabei de verificar alguns comentários aí no vídeo que a gente postou, o último, e olha que interessante que eu encontrei. Aqui o Hugo Breno, ele disse aqui: cara, você é fantástico, como pode programar fácil desta maneira? Tudo para você é sem mistério. Poderia fazer algo em Python, PySimple-GUI? Ok, podemos fazer sim alguma coisa. Então já vou começar por aqui e vamos aí criar alguma coisa baseado nesse comentário aí. Desde já eu te agradeço, Hugo Breno, por poder deixar esta ideia aí pra gente. Então, baseando aí, a gente vai criar um projeto, e para que isso aí aconteça, eu preciso que você deixe a sua inscrição aí no nosso canal, né? Que é muito importante aí para o YouTube reconhecer o nosso trabalho aí na plataforma. Ok, beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aí, então. Para isso aí, eu vou usar aqui o nosso Text Sublime. E o seguinte, presta atenção, tá, pessoal? Aqui em referências, observe aqui que se eu vim aqui em Settings, tá? Eu já ensinei isso aqui em vídeos anteriores para a gente configurar a fonte e tudo mais, não é isso? Ok, beleza. Então, aqui em Tools, né? Aqui a gente, eu ensinei como faz o build aqui. Se você não sabe isso aqui, vai lá na playlist do nosso rastreador de telefone que a gente fez. A gente fez tudo isso aqui, tá, pessoal? Principalmente para salvar aqui no Text Sublime automaticamente. Eu estou usando aqui o Python 3.7, tá? Ok, bacana. Vamos aqui, vamos salvar, vamos dar um Ctrl S aqui para salvar este arquivo. Eu vou jogar aqui dentro do meu C. Eu já criei essa pasta, inclusive já abri aqui com o Text Sublime, eu já ensinei isso também. E aqui eu tenho uma pasta como PySimple-GUI, então não tem nada aqui ainda. E a gente vai salvar este arquivo aqui dentro como, pode ser, o que eu ponho aqui, hein? Vamos colocar o quê? Tem que ser tudo minúsculo, né? Vamos colocar assim, pode ser Py mesmo, né? Simple GUI, desta forma, né? Ok, ponto, pode ser isso, né, pessoal? Ponto .py, ok. Não importa o nome do arquivo, tá? Porém, ele tem que ser ponto .py, por quê? Porque a gente está trabalhando com Python, né? Então, a extensão aí é o ponto .py. A mesma coisa com PHP, ponto PHP no final e por aí vai, certo? Ok, primeira coisa, você tem que instalar o PySimple-GUI, tá? O que você vai fazer é abrir o seu terminal aí, ou PowerShell, e coloca aí ou seja, né, pip desta forma, install o que? O nosso PySimple-GUI, desta forma aí. Tá, pessoal? Simplesmente está aí. Roda esse comando lá e abre aqui tudo normalmente. Vai funcionar perfeitamente aqui, tá? Ok, bacana. Vamos fazer. Primeira coisa, tem que fazer o import. Import do quê? Import o quê? O nosso PyGUI, né? Então aqui, pessoal, presta atenção, tá? P maiúsculo, S maiúsculo, simple, desta forma. E aqui o GUI as três letras ali é maiúscula, tá? Eu vou colocar assim SG, desta forma aí. Ok, opa! Vamos pôr aqui SG. Bom, perfeito aí, né? Eis a questão agora. A gente precisa criar a nossa janela. Presta atenção nisso, tá, pessoal? Lá no Tquinta a gente faz assim, né? A gente costuma fazer assim. Root é igual o que? A TK maiúsculo desta forma, né? E aí a gente já criou o nosso formulário, né? E depois vem o root.title e aí vai sucessivamente. Só que aqui já é diferente, tá? Aqui a gente coloca, o que a gente colocou SG, não é isso? Ponto, desta forma aí, o theme. Theme é o
tema, né? Vamos dizer assim, a minha janela, o meu formulário, tá? Então, especifica aqui a cor dele, certo? Por exemplo, aqui, ó, todo o meu, esse preto aqui do nosso Text Sublime aqui, digamos que é uma janela, né? Onde é que eu estou editando. A mesma coisa é aqui, tá? Então, aqui no Simple GUI, eu vou falar assim, Simple GUI, que fica, não precisa falar Python, Super GUI. Então, Simple GUI. Então, aqui eu especifico a cor dessa janela. Se eu quiser ela preta, igual tá aqui o do Sublime Text aqui, tudo bem. Por exemplo, se eu quiser ela amarela, eu coloco aqui um yellow desta forma. Então ela vai ficar amarela. Se eu quiser um red, eu coloco vermelho. E aí, como eu gosto de verde, eu vou colocar assim então, ó, green. Desta forma aí. Ok. Então a gente já tem uma janela verde aqui, conforme aqui o nosso Sublime Text que está aí preto. Ok, agora eis a questão. Dentro desta janela eu quero um formulário, né? Que é o nosso layout. Aqui a gente fala o layout. Já lá no T5 é o TK, né? A gente atribui a janela, que é o TK, ali numa variável que é muito usada, root, que é igual a TK. Pronto, ponto aí, né? Acabou aí. Aqui já é diferente. Aqui a gente já pode fazer assim, ó, layout, certo? Esta variável aqui, você pode, aqui a gente referencia ela desta forma. Então o layout é como se fosse este box todo amarelo aqui, todo preto aqui, certo? Então ele é referenciado desta forma. Se eu fazer isto aqui, fica mais fácil aqui o entendimento, mas eu vou deixar tudo numa linha só para a gente poder aprender isso aí com mais facilidade, principalmente se você for um iniciante, né? Então, tudo que eu colocar aqui dentro aqui vai referir ao meu layout. Depois vem os nossos objetos, por exemplo, text area. Aqui a gente coloca, né, outra aqui embaixo e coloca label, caixa de texto e por aí vai. Eu vou deixar assim para que vocês vejam aí. Então tem uma aqui. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, um text area ou coisa, ele entraria desta forma aqui. Ok, agora eu preciso especificar a minha janela, ok? Então, como o nosso arquivo aqui é PySimpleGui, eu vou referenciar o nosso formulário desta forma aí, que fica mais simples. Então, eu vou colocar aqui Py desta forma, tá? SimpleGui. Cuidado, tá, pessoal? Que este aqui é a nossa biblioteca. Ela é desta forma aqui, com letras maiúsculas. Já isto aqui é uma variável que eu estou atribuindo para a gente poder pegar o nosso formulário. Eu estou colocando igual o nosso arquivo aqui, tá? Então, isso aí, põe em mente isso aí. sg ponto que eis a questão. O que que eu quero? Eu quero um window, não é isso? Então, passamos aqui window desta forma aí, tá? Eis a questão agora, o que que eu quero mostrar lá? Qual é o título que eu quero deste formulário, desta janela, para que você entenda, deste window, né? Em que é a mesma coisa que janela. Eu quero colocar lá, por exemplo, assim, pode ser assim, ó, curso de Simple GUI, desta forma aí, tá? Coloca qualquer coisa. Agora eu preciso passar aqui como argumento o meu layout, porque eu quero que tudo que tiver dentro deste layout seja mostrado no window. Então tem que passar ele aqui. Então layout o que? Eis a questão. Eu vou deixar 100 para vocês perceber isso aqui. Então já temos o nosso formulário aí tranquilo, certo? Eu vou colocar aqui um event já de uma vez. Então event vai ser
igual. Eu vou pôr vírgula, o value também não precisaria, mas eu já vou deixar desta forma aqui. Então, os values vai ser igual o que? O meu pai, Gui, cuidado que está aqui, ó, eu estou me referenciando o meu formulário, certo? Eu vou pedir ele que faz um ponto read. Read é ler. Então, tudo que tiver referenciado nestes valores que eu estou passando aqui, que no caso seja a minha variável, e no meu layout que está passado aqui, eu quero que ele lê, que ele mostre lá na nossa janela, certo? Então, pronto, aí se eu der um F7 aqui para executar, aqui no meu aqui vai executar, porque eu já tenho tudo configurado aqui. Se você não sabe configurar isso aí, tá, pessoal? Para rodar o Python aqui no nosso Text Sublime, eu tenho lá o curso que a gente fez lá de como criar um rastreador de telefone, tá lá tudo explicadinho, detalhado lá. Então observe que a gente tem uma pequena janela aqui que eu não consigo nem clicar nela. Observou aqui, ó, muito pequena com a cor verde. Eu preciso, eu já vou fechar aqui porque eu tenho que executar novamente. Então aqui entra o size. O size é o tamanho, que é igual que eu quero 300 de altura, pode ser vírgula e 300 de largura. Será que funciona? F7 novamente e tá aí a nossa janela perfeitamente aí, tá? Então, basicamente é isso aí, tá, pessoal? A gente vai criar aqui pop-ups, a gente vai criar aqui janelas duplicadas, vamos trabalhar com banco de dados e tudo está aí. Por isso eu preciso que você deixe a sua inscrição aí, tá bem? Bom, por enquanto é isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer mais coisa aqui. Primeira coisa, observe que eu tenho um formulário limpo aqui, né? Eis a questão agora. Eu quero colocar um objeto. Por exemplo, vamos colocar uma text, um label aqui ou um texto aqui para que vocês vejam isso aí já nesta execução. Vamos colocar aqui, por exemplo, um text, né? Então eu vou colocar um text, né? Um label text lá, e este label eu quero ele com o nome, por exemplo, desta forma, digite, por exemplo, seu nome, pode ser coisa qualquer, 2 pontinhos para ficar bem bacana lá. E agora eis a questão, saio do parênteses, vírgula, e agora eu quero o input também na frente deste label. Então ele entra tudo dentro do mesmo bloco. Observe, pessoal, é só este bloco aqui, tá? Ó, este outro colchetes aqui faz parte do nosso layout. Era como se eu fizesse isto aqui, certo? Ó, então, tudo que entra aqui são os meus objetos, certo? Observe isso aí. Desta forma aí, ok? Então fica assim. Só que eu quero deixar na frente aqui para que vocês observem isso aí, tá? Então vou voltar aqui e depois a gente faz o split aí, certo? Ok, eis a questão. Então sai, certo? Presta atenção nisso aí, porque mais à frente é por isso. Tem muita gente que erra porque não tem conhecimento da ferramenta, da linguagem e vai com doideira e pensa que é os bonzão. Vou falar assim para que você chama sua atenção e aí você não aprende. Adianta o vídeo, pula etapa, então isso aí já é problema seu, não é meu, certo? Então vamos colocar um input, que é a nossa caixa de texto. No caso, eu já vou colocar aqui um key para ela, que depois a gente manipula por este key, tá? Como é o nome do cliente ou de que seja que você
queira manipular aí, eu já vou colocar desta forma também. Sempre é legal você colocar um tracinho assim para ficar bacana e coloca ali o que como maiúsculo, desta forma assim que você enxerga longe, tá pessoal? Sai das aspas, vírgula, eu preciso chamar uma função aqui que é do underscore, desta forma, presta atenção, do not o que? Clear. Por quê? Porque eu não quero que este campo seja limpo. Se eu quero que ele seja limpo ou não, eu especifico aí falso ou true. Neste caso aqui, eu quero que ele seja limpo. Então, eu vou pôr assim, true. Desta forma aí, ok. O tamanho deste campo do nosso input. Observe que aqui a gente está simplesmente criando o nosso input, que é a nossa caixa de texto. Estamos passando algumas configurações para ela, alguns parâmetros e tudo mais. Posso dar um espaço aqui? Ok. Então, sim, quero que ela seja limpa depois. O tamanho dela, size, vai ser igual o que? Qual é o tamanho do meu aqui, né? Eu coloquei 300 do meu coisa aqui, né? Vamos colocar uns 20 aqui só pra gente saber aí, né? Ficar ali bacana. Depois a gente organiza tudo mais à frente. Então eu quero 20 de largura. De altura dela, eu vou querer mais ou menos por aí afora, certo? Então bacana aqui, beleza. Eis a questão agora, verificamos se isso aí funcione, né? Vou dar aqui um F7 para a gente verificar. E olha lá, já tá aí bacaninha pra gente, ó. Digite seu nome e temos aqui uma caixa aqui muito bacana ali, ó, que a gente pode escrever o que a gente bem queira aqui dentro, certo? Ok, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um botão agora nesta janela. Observe aqui, pessoal, que sempre, tá? Desta forma aqui, quando vai acrescentar outro vírgula, porque o último colchete ele faz parte do nosso layout lá, tá? Então, presta atenção nisso aí, Ctrl V. Cuidado com a indentação, tá? Como aqui tá aqui, eu vou deixar desta forma. Ok, bacana. Então, no lugar de text aqui, eu preciso de um botão, né? Então, colocamos aqui um botão. Qual é o título deste botão? Por exemplo, vamos colocar assim, cadastrar, por exemplo. Neste caso aqui, a gente vai criar um sisteminha de vendas, pode ser também, ou coisa qualquer, ou de hotel, ou de coisa qualquer. Vamos pensando aqui. No caso, eu sento aqui e vou fazendo conforme aí. Ok, beleza. Precisamos fazer o quê? Precisamos dizer que ele é um cadastrar e também podemos colocar aqui um exit já de uma vez, né? Que é o botão para fechar nossa janela. Ok, então vai ter o cadastrar, já colocamos o título nele. Aqui ele vai entrar como input? Não, como button, né? Então coloca cuidado com letra maiúscula, tá pessoal? Então coloca aí botão, que ele vai ser um botão. Este botão aqui, o nome dele, ele não precisa disso aqui, de key, porque ele é simplesmente, ele vai ter o evento clique, né, que é o fechar ou o cadastrar. Depois a gente vai criar a função para ele, não é isso? Então pode deixar sem aqui desta forma aí, não tem perigo nenhum. Só colocamos um título para, deixa eu apagar tudo aqui, a gente só coloca um título para ele ser visto ali dentro do botão, certo? Então basicamente é isso aí. Eu vou fazer aqui, depois eu vou fazer a mudança lá só para vocês ver aonde que eu me especifico aqui este aí. Então podemos colocar aqui cadastrar também, ou colocar assim. O que a gente põe aqui? Cadastro. Só para vocês verificar isso aí.
Aqui seria legal colocar aspas dupla, tá pessoal? Mas simples e dupla também funciona desta forma. Ok, fecha aqui e agora sim eu coloco exit. O exit já é padrãozão aqui. É só você escrever ele aqui, sg. Neste caso aí, exit, chamamos a nossa função exit desta forma aí, certo? Ok, bacana. Observe aqui que a gente tem um fechando aqui, vírgula, mas a gente não pode esquecer do nosso fechamento aqui do layout, certo? Então ele fecha aqui desta forma. Então fechamos que é da nossa coluna aqui, certo? E agora fechamos o outro que é o do nosso layout, né? Isso, então cuidado com isso aí. Vamos verificar F7 e já temos aí, ó. Temos ali, ó, dois botões, ó. Aqui é o seguinte, ó. Cliquei ali, ele fechou. Mas por quê? Porque a gente está chamando aqui um exit, certo? Presta atenção nisso aí, tá, pessoal? Tô fazendo isso aqui de propósito para que vocês entendam isso aí. Se eu clicar aqui, ele também vai sair. Se eu clicar aqui, ele também vai sair. Por quê? Porque ele está referenciado aqui ao exit. Depois tem que pôr isso aí no nosso loop, tá? Tem um loop aqui para a gente fazer, ou melhor, um while, porque enquanto ele estiver aberto, eu quero que ele execute algumas funcionalidades. Quando ele não tiver funcionalidade, que ele pode fechar, e por isso que ele está fazendo isso aqui, certo? Então temos aí a nossa janela. Quer mudar a cor? Se você colocar aqui um red, por exemplo, vamos aqui F7, aqui com certeza, porque é minúsculo, vamos verificar, F7, temos ali a nossa coisa aqui, ó, vermelho. Se quiser colocar aqui, por exemplo, um gray, vamos colocar um gray desta forma, que é um cinza, creio que vai ficar até melhor isso aí, olha lá. E tá aí o nosso formulário bacana, certo? Pessoal, então temos aí o nosso formulário, criamos aqui alguns botões, colocamos aqui um label, uma caixa de texto, colocamos aqui o nosso título, já está funcional aqui o nosso projeto. Bom, desde já eu quero te agradecer aí por seguir o nosso canal. E no próximo vídeo, então, a gente já vai desenhar uma tela maior. Vamos colocar ali os nossos objetos, vamos colocar botão rádio, vamos colocar muita coisa aí. E vamos dar a forma aí de um sistema de venda, um sistema de cadastro de usuário, ou cadastro pode ser um cadastro de estoque, né? Pode ser aí um sistema de estoque. Vamos adiante aí, tá? Então a gente vai avançando aí conforme o tempo que eu tiver aí disponível aqui para poder trazer esses conteúdos para vocês. Por isso eu peço aí, pessoal, que deixa a sua inscrição aí, divulga aí nas suas redes sociais para que o YouTube aí reconheça o meu trabalho aqui, tá bem? Então no próximo vídeo a gente continua com este projeto aí, né? A gente pode fazer muita coisa aqui, a gente pode pôr ele maior, né? Por exemplo, aqui se eu vim aqui colocar aqui ele uns 400, não, um pouquinho, uns 500, por exemplo, né? Então ele vai ficar mais largo, né? Isso, olha lá para vocês verem, ele ficou mais largo. E aqui, tá, pessoal? Primeiro aqui é a largura, se trata da largura. O segundo já é a altura. Por exemplo, vou colocar aqui uns 600 para vocês observarem. Então, se eu compilar novamente, tá lá, tá? Então tá perfeito aí. Observe, cada vez que eu executo aqui, ele muda aqui. Mas por quê? Porque às vezes ali ele dá um delay aqui, certo? Vamos executar novamente e observe lá. Então depois a gente vai também trabalhar isso aí. Bom,
Então já está aí, né, o nosso projeto rodando aí, e eu retorno com outro vídeo para a gente poder continuar aí com o nosso projeto. Vou ficando por aqui. Pessoal, erros deixa aí na área de comentários aí, que os nossos colegas aí podem ajudar você a resolver aí primeiro do que eu, beleza? Então ficando aqui até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.